abençoamos para a honra, glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém. Quem pode aplaudir? Vem dar um abraço nele e nela aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegou um momento muito importante também, né? Nós já vamos entrar no momento da palavra, mas chegamos no momento de nós ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor, amém? Então, nós vamos dar tempo para a palavra, mas eu queria convidar os irmãos, enquanto as obreiras vão estar passando com o envelope, que peguem o envelope, oferta ao Senhor com alegria. Nós sabemos que a obra precisa da sua ajuda. Nós temos tantos propósitos aí, planos. Nós temos conversado aí em breve, né? O altar vai ser feito. Nós temos melhoria na salinha que nós planejamos em fazer. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas. A gente conta com a contribuição dos irmãos. Tem aluguel que a gente paga, tem luz, tem uma série de coisas que vocês possam fazer com amor e não com pesar. Quem quiser ofertar no Pix, tem um Pix atrás da cadeira. Vocês possam pegar o envelope. Enquanto vocês vêm aqui, nossos irmãos vão estar tocando aqui o instrumento, e o Elias vai estar te ungindo nessa noite, e logo após nós entraremos numa palavra, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a parte do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, vamos fazer a palavra nessa noite. Um texto bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Tem uma igreja viva aí, irmão? Glória a Deus. Irmãos, eu não apresentei o meu sogro, minha sogra, porque já é de casa, né? Mas estão lá atrás, né? Meu sogro, minha sogra está lá, gente. Pensa numa pessoa que eu amo, gente, é minha sogra. Amém, mano? Não sei por que vocês riram. Eu, hein? Meu sogro ficou mais velho esses dias. Na verdade, já é a data de fundação, né? 70 anos já. Não sei, mas tá por aí. Deve estar no som. Fez 60 anos, foi? 61? Ah, 61 já é data de fundação, né, irmãos?
Tá ficando ficou mais velhinho. E ele não me chamou pro churrasco, né? Toda vez ele faz o churrasco lá. Dessa vez ele ficou me devendo. Eu falei para ele que para assumir o casamento com a filha, eu ia dar muito prejuízo a ele. Irmão? Eu dei pouco ainda. Falei para ele, ou é isso, ou ele vai ter todo mundo de volta. Ai, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Verso de número 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus, obrigado por essa palavra. Nós estamos aqui, ó Pai, porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Que essa palavra, ó Pai, venha ser um alimento, ó Deus, para as nossas vidas. Que venhamos sair daqui, ó Pai, diferente na noite de hoje. Aviva, Senhor, a esperança. Faz arder novamente a chama que um dia acendeu dentro da alma. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmão, nós estamos diante de um texto que me chama muita atenção. Eu quero ser bem breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas o tema de hoje é: Deus não dá governo para meninos. Você pode falar isso para alguém do teu lado: Deus não dá governo para meninos. Porque toda vez que Deus vai estabelecer um governo e entregar na mão de alguém o direcionamento ou a direção de algo, Deus sempre vai escolher homens e mulheres que estão disponíveis e que têm a capacidade e a coragem de ir até o final. Porque Deus não tem prazer naqueles que desistem ou naqueles que param no meio do caminho. Ainda que as dores venham fazer você talvez retroceder, mas parar jamais. No meio da nossa caminhada sempre haverá lutas, sempre haverá desesperos, dores, mas nós precisamos permanecer no Senhor. Ainda que as dores e as lutas nos levem à morte, precisamos sempre manter a nossa fé no Senhor Jesus. Quando eu olho para dentro desse texto, nós precisamos entender o contexto. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 8. O período de esquecimento que Paulo esteve pelos homens, existia uma igreja que ele estava crescendo em Antioquia. Essa igreja está crescendo em Antioquia, a base missionária onde Paulo começa o teu ministério. Não precisamos começar a falar de Paulo desde o início do teu chamado, lá na rua direita, quando ele vê o resplendor e fica cego. Mas nós estamos falando de um Paulo que foi transformado, que agora está vivendo o teu ministério de verdade. Paulo começa a primeira viagem missionária com Barnabé e Paulo. A Bíblia vai dizer que eles vão evangelizar e ganhar muitas almas. Logo, a Bíblia vai dizer que eles têm a necessidade de voltar para Antioquia, a base missionária. E eles veem a necessidade agora de voltar para a segunda viagem missionária. Só que nessa segunda viagem missionária vai acontecer um problema. A Bíblia diz que Paulo vai ter um problema com João Marcos. Porque na primeira viagem, João Marcos deu trabalho. Paulo agora está dizendo que ele não vai viajar novamente na segunda viagem. E nessa segunda viagem missionária, Paulo vai barrerar, dizendo que João Marcos não pode ir porque ele não é útil.
Só que o simples fato de João Marcos não ser útil agora não significa que ele vai ser inútil para sempre. Porque o simples fato do momento ele não ser útil agora, mas ele vai ser útil amanhã. O problema é que o momento não encaixava por aquilo que ele ainda precisava de amadurecimento. E às vezes nós atropelamos as coisas porque colocamos pessoas no lugar onde não deveria colocar porque ainda não amadureceram. E a gente sofre lá na frente porque, na verdade, essas pessoas deveriam primeiro ser discipuladas para depois elas estarem dando continuidade. E o que vai acontecer? Barnabé e Paulo vão se separar, porque Barnabé vai ficar do lado de João Marcos e vai dizer, não, se ele não vai, eu também não vou. Só que a Bíblia vai dizer que a viagem missionária não para, porque Paulo vai viajar a si mesmo, só que agora com Saulo. A história nós conhecemos, nós sabemos muito bem. Antes da segunda viagem missionária, esses problemas vão acontecer. Paulo agora vai ter uma visão, e a visão é de um homem que desce e diz assim, Paulo, você precisa descer a Macedônia. E para descer a Macedônia, Paulo agora vai ter que desorganizar a tua agenda, porque a agenda de Paulo estava tendo um cronograma, só que ele agora vai ter que desmanchar tudo para seguir aquilo que Deus manda. Isso aqui é lindo. Porque às vezes nós colocamos nos nossos cronogramas algumas coisas, só que o cronograma de Deus sempre vai prevalecer ao nosso. A nossa agenda pode ter até aquilo que nós programamos, mas a nossa agenda precisa ter o controle de Deus. É Ele que faz a nossa agenda. Se nós cronogramos ir para a esquerda e Deus falar vai para a direita, nós precisamos ir para a direita. Então o que nós temos que entender e aprender com Paulo é que independente da situação, ainda que o cronograma seja se Deus falar, você tem que mudar. Ele vai mudar a sua agenda. E segundo, ele desce a Macedônia, e depois que desce a Macedônia, a Bíblia vai dizer que ele vai ter que fugir para a Grécia, porque o tempo passa, ele chega até a cidade de Corinto, e a Bíblia vai dizer que na cidade de Corinto, ele vai começar a evangelizar aos sábados na casa de Priscila e Áquila. E lá dentro da casa de Priscila e Áquila, eles vão ganhar muitas almas para Cristo. E é interessante que, a partir desse momento, vai surgir uma igreja aonde tem um coração missionário. Bem diferente de hoje. Porque as igrejas de hoje, infelizmente, ela deixou de influenciar porque não se tornou mais um desejo missionário. As igrejas de hoje, elas são fundadas como? Através de partidarismo, através de pessoas que não estão simplesmente com a visão da liderança. Então, se eu tenho a minha e ele tem a dele, eu prefiro montar a minha. E o que está acontecendo hoje, no mundo em que nós vivemos, são igrejas divididas, porque simplesmente elas não querem estar debaixo de uma submissão. E hoje o que acontece é, cada lugar que você vai, você vê uma igreja. Não estou dizendo que todas as igrejas que você vê não são igrejas que foram nascidas por Deus, criadas por Deus. Mas nós vamos encontrar muitas igrejas que infelizmente elas saíram do foco. Porque são pessoas que não aceitaram estar debaixo de uma submissão. Então é mais fácil abrir a igreja e o seu pastor. O que nós mais vivemos e vemos são isso. A Bíblia vai dizer que 1 ano e 6 meses Paulo ali ganha tanta alma que agora forma a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto, gente, ela é diferente da igreja de Filipe. Porque a igreja em Filipe, a Bíblia vai dizer que mesmo Paulo não estando presente, eles são crentes. Mas a igreja de Corinto, se Paulo não estiver presente, eles se corrompem. Você conhece a igreja assim, gente? Você conhece pessoas assim que vai ser o resto da vida carrinho de mão? Alguém tem que levar, alguém tem que estar em cima, alguém tem que dar papinha, alguém tem que... Não. Conhece pessoas assim? É a triste realidade da nossa geração. Uma igreja que cresceu na idade, mas continua menino no pensamento, nos seus ideais, na sua forma de pensar. Quando eu olho para dentro desse texto, eu vejo a igreja de Filipe, ela é diferente da igreja de Corinto. Onde Paulo está colocando a mão, a Bíblia vai dizer que pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Éfeso, a igreja de Éfeso está crescendo. E a Bíblia vai dizer que enquanto Éfeso está crescendo, Paulo lembra que deixou uma igreja lá em Éfeso. E por deixar a igreja lá em Éfeso,
ele vai perceber e vai chegar aos ouvidos dele que a igreja de Éfeso está uma bagunça. E por que a igreja de Éfeso está uma bagunça, Elias? Porque a imoralidade sexual dentro da igreja. Como assim? O texto ou a história vai dizer que tem alguém dentro dessa igreja que está tendo relações com a mulher do próprio pai. Eu ouvi um Jesus lá atrás. E qual é o problema da igreja de Corinto, além da imoralidade? É que agora eles vão também criar partidarismos. Alguém está gritando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros vão gritar, eu sou de Cefas. E tem um grupo que não gosta de ser liderado, eu sou de Cristo. A igreja de Corinto está uma bagunça. E sabe qual é o triste? É a igreja que mais tem dons. Não era para viver assim, mas está vivendo isso. A igreja está vivendo uma bagunça. Os problemas em Corinto piorou, porque agora, além da imoralidade, tem partidarismo. E nós estudamos nessa manhã sobre isso, facções, que o que nós mais encontramos hoje em dia são pessoas que elas não estão submissas a uma liderança, então ela cria as facções. E o que são facções? São grupos que estão dentro da igreja como ervas daninhas, que estão matando a igreja. Nós estamos vivendo isso, gente. Os últimos tempos da igreja na terra. Pastor, isso acontece dentro da igreja, pastor? Oxe, só na igreja. Não era, né? Mas só na igreja acontece isso. Pastor, vai espantar os visitantes. É verdade, irmão. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A igreja nem sempre é aquilo que nós olhamos, né? Totalmente a gente entra no culto e a gente olha e diz que expansão. Existem os bastidores, gente. E os bastidores da igreja é um problema. Por quê? Porque infelizmente dentro da igreja existe uma igreja, foi cantado. Dentro da igreja existe uma igreja. Existe um povo que na verdade estão dentro do ambiente, mas nunca serviram a Deus. Estão fazendo facções, partidarismo, divisões. E sabe qual é o problema de Corinto? Que as pessoas estavam reunidas, mas não falavam mais a mesma língua. Isso é um problema dentro da igreja, gente. Porque às vezes nós oramos tanto para que Deus, Senhor, venha encher esse lugar, que esse lugar venha. Não, sim, nós queremos uma igreja cheia, mas nós também queremos uma igreja viva. Não adianta ter uma igreja cheia, mas ao mesmo tempo ter uma igreja dividida. Não adianta ter uma igreja cheia, que na verdade ouve diversas vozes, porque dentro da igreja existem diversas vozes. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e do pastor que está na igreja. Qual é o problema? É que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E só os que não conhecem não são chamados de ovelhas. São conhecidos como? Bode. Bode não conhece a voz, mas quem conhece a voz é chamado de ovelha. E nós vamos ver esse problema dentro da igreja de Corinto. E a Bíblia vai dizer que todo reino dividido, ele não prospera. Por estarem divididos, vai acontecer um grande problema dentro de Corinto. Qual? A hipervalorização dos dons. E qual o problema que vai acontecer? É que Corinto parece a casa dos X-Men. Todo mundo cheio de poder. Mas a língua não cabe na boca. Todo mundo cheio de poder, mas fala mal do irmão. Todo mundo cheio de poder, mas tem fofoca. Todo mundo rodando na unha, mas fala mal. Não trabalha no reino.
Não adianta, irmãos. Todo mundo querendo mostrar o seu poder. Uma desordem no culto. Todo mundo queria profetizar. Enquanto tinha um profetizando, já tinha outro ali, já tinha outro lá. Todo mundo querendo mostrar. E hoje não é diferente. Porque nós estamos vivendo um tempo de liga a live, porque eu tenho uma revelação. Porque se não tiver live, aí não tem graça revelar, né? Tem que ter live, tem que registrar o momento, porque as pessoas precisam ver que eu sou homem de Deus. Ah, irmão, perdeu tempo. Todo mundo queria mostrar seu dom. Ninguém fazia para a edificação da igreja. E para que servem os dons? Para a edificação da igreja. Se não edifica a igreja, não está servindo de nada, meu irmão. No meio de uma bagunça, Deus ainda vai preservar alguns da casa de Cloe. Paulo escreve a primeira carta advertindo o povo de Corinto. E a primeira coisa que Paulo vai dizer à igreja de Corinto é: vocês precisam falar a mesma língua. Vocês precisam estar em comunhão. Vocês precisam entender e entrar em um consenso. Porque um reino dividido não prospera. Depois Paulo vai propor para que não houvesse divisão entre eles, nem contendas. Ele vai olhar e vai dizer assim: gente, vocês precisam botar uma coisa na cabeça de vocês. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento ainda é Deus. Independente de quem Deus coloca para liderar, para pregar, para fazer, eu devo respeito e obediência a quem o Senhor colocou sobre a minha vida. O meu objetivo não é quem lidera, não é quem canta, não é quem prega, não é quem toca. O meu objetivo precisa continuar sendo Deus. Paulo continua colocando ordem na casa e ele diz que chegaria tempo em que nossas obras seriam queimadas no fogo. E sabe qual é o problema? Tem um monte de gente na igreja de Corinto querendo mostrar dom, querendo mostrar um monte de coisa, querendo se apresentar. E Paulo está dizendo: vai chegar um tempo que as obras vão ser queimadas. E sabe qual é o problema? É que depois que queimar, se não tiver nada, não adiantou de nada. Aí a honra Deus vai dar, sabe para quem? Não é para quem pulou, não é para quem pregou e virou tudo, não é para quem cantou e fez o movimento. Deus vai dar honra para quem nem estava talvez presente, mas estava na escala, estava lavando o banheiro, estava varrendo a igreja, estava na cantina, estava fazendo a engrenagem funcionar. E às vezes nós achamos que precisamos estar aqui em evidências para que aconteça alguma coisa. Não, meu irmão, com Deus é diferente. Com Deus é quanto mais você se esconde, mais Ele te mostra. E quando eu falo a palavra se esconder, gente, eu não estou falando, né, daquelas pessoas, daqueles crentes, né, que vivem na caverna. Não, gente, eu estou falando de se esconder e não querer mostrar o que está fazendo. Há uma diferença, porque eu preciso, né, melhorar isso aqui, senão vai ter gente falando: é por isso que eu não faço, é por isso que eu não estou indo na frente. Ah, pastor, Deus revelou, né, o que eu pensei. Já vai na hora, já, né, senhor? Corte Tramontina. Não, irmão, não estou falando de você ficar, não, é por isso que eu não faço, é por isso que eu estou sempre na... Não, irmão, você tem que se apresentar mesmo. Quem bota a mão no arado não pode olhar para trás, tem que ir para cima mesmo. Estou quebrado, mas estou indo. Estou machucado, mas estou indo. Porque o reino de Deus é assim, meu irmão. Independente da situação que você está vivendo, você tem que prosseguir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí chega no capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Paulo vai dizer que os dons só têm valentia para o crescimento da igreja.
Paulo diz que nós somos membros de um corpo aonde Cristo é o cabeça. Cada um de nós somos membros de um corpo. Quem é a cabeça? Cristo. A pergunta é, e foi falado isso de manhã, membro fora do corpo tem valentia? Está morto. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que acha que só porque está dentro da igreja está vivo. Mas se você não está no corpo, não é o ambiente. É estar inserido no corpo. Membro fora do corpo está morto. E o que nós mais vemos hoje é uma igreja morta, igrejas mortas. Por quê? Porque elas não estão mais inseridas no corpo. São membros que estão cada um de um lado. Não, pastor, porque eu não quero ter vínculo. Meu negócio é ir para a igreja, cultuar e ir embora. Não, pastor, eu não quero me conectar muito, estar muito envolvido, não, que esse negócio de se envolver demais dá problema. Continua, irmão. Continua desse jeito. Sendo um crente inútil dentro da casa do Senhor, sendo um membro que não está conectado e que está morto. Paulo vai falar isso para Corinto. Paulo vai dizer que o evangelho de verdade, nós temos que estar conectado. A prótese, ela é algo muito interessante, né? Porque quando você amputa algum membro, você coloca uma prótese, é interessante porque ela é funcional. Ela resolve, ela faz, ela se movimenta, mas o movimento que ela faz não é porque ela está conectada à cabeça. E só porque ela é funcional, a gente acha que ela faz parte do corpo, mas não faz. Tem gente que é assim, só porque é funcional, trabalha e faz, se não está conectado à cabeça, não serve de nada, irmão. Não serve de nada. Uma das evidências da imaturidade cristã, dos cristãos em Corinto, era exatamente a falta de discernimento. E hoje é um grande problema. Todo mundo quer ter dom de visão, de revelação. Todo mundo quer ter dom de profecia. Todo mundo quer ter todos os dons. Mas ninguém perde discernimento, que é o principal. Porque o dom de discernimento evita você ir para as redes sociais, ver essas lives até meia-noite pedindo, dá uma revelação para mim. Parece que quem está do outro lado é guru, né? É só apertar o umbigo, vai, revela. E nós estamos, irmãos, eu já entrei numa live dessa, irmão. O que eu vi de gente conhecida e de pessoas de igreja chorando e dizendo, fala algo de Deus para mim, irmão. A fonte não mudou. É só fechar a porta do quarto e orar que ele ainda revela e fala. Ah, pastor, dá trabalho, é verdade. É que a gente gosta de ser uma erva daninha, né? Sugar quem tem, porque a gente não quer fazer. É um problema. Uma igreja não morre quando perde a vida, e sim quando deixa de influenciar. Qual o problema da igreja de hoje brasileira? É que não influencia mais. Que é isso, pastor? Prova para você. Maior bairro. A triste realidade é que a igreja do século 21 não consegue influenciar mais. Se tornou um sal insípido, não salga mais, não é mais luz do mundo. Por quê? Porque nós estamos perdidos em nós mesmos. A igreja de Corinto estava assim. A igreja de Corinto era uma igreja que o tempo todo deveria estar dando papinha, crianças na fé. E Paulo vai falar sobre isso. Até quando eu vou ter que vir até vocês? E quando é que eu vou ter que dar a vocês uma comida sólida? A natureza é algo muito interessante, porque uma criança, quando ela nasce, você começa a dar o quê? Leite, peito, né? Quem conseguiu amamentar, quem não, mercado, compra, faz, prepara.
Não é assim? Só que chega uma hora que aquilo dali não sustenta. Né? Há quem diz, né, Thaís, está enorme de gordo, então só o leite não sustenta. Tem que fazer o quê? Tem que dar algo para dar uma sustância maior, né? Para sustentar. Chega uma hora que aquilo ali não sustenta mais. Ele está dizendo que o tempo do leite acabou. Precisa de algo mais sólido. Aí começa a bater, né? Batata no feijão, amassar, botar um arrozinho, começar a comidinha mais amassadinha, mais sólida. Mas vai chegar uma hora que não come isso, que é algo mais sólido. Porque a criança está dando um indício dizendo, eu estou crescendo. Só que tem gente que está na papinha há mais de 50 anos. A gente tem que viver o tempo todo dando, bilu, bilu, não faz isso, porque senão eu não gosto, eu estou triste, vou embora. Meu irmão. Tá a razão para por que nós não influenciamos mais. Nós não influenciamos mais, deixamos de ser luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Deus não entrega governos a meninos. Sabe qual é o problema dessa geração infantil, infantilizada? Que qualquer coisinha, estou triste, não quero saber mais. Afinal de contas, eu não gostei da palavra, vou ir para outro lugar. Porque afinal de contas, se eu vou para o restaurante e não gosto da comida do restaurante, eu vou para outro restaurante comer uma comida melhor. Vai, irmão, com Deus. Se quiser, eu te levo até de carro. Te deixo em frente do restaurante que você quiser. Aí a gente vive o tempo todo se desgastando, perdendo a força com pessoas que tem que ficar o tempo todo. Ai, cheio de dedo, ai, será como é que eu falo? Ai, meu Deus do céu, e agora? Ai, não. Vamos crescer quando? Vamos virar maduros quando? E sabe o que eu mais ouço hoje? São pessoas dizendo assim, pastor, eu estou vivendo um processo. Irmão, vamos sentar que eu vou contar a minha, vou contar o meu. Quer trocar um dia comigo? Estou trocando. Irmão, todos nós temos lutas, todos nós temos problemas, mas o Senhor mesmo falou isso para nós. Jesus desceu do céu, irmão, largou o trono de glória, veio na terra, morrer por nós, carregar uma cruz que não era dele, apanhou, viveu tudo isso para você olhar para mim e falar que está passando por um momento que é uma fase, vai passar. Não sai dessa fase nunca, gente. Parece até que está jogando Mario Bros, já viu? Você nunca passa da fase. Eu já sei o que tem que fazer, voltei de novo. Caramba, era só fazer isso aqui, ó. Apertar Y lá e X que... Não fiz, voltei de novo. Ô fase que não passa, gente. Ô fase que está sempre na mesma, está sempre sendo empurrado, está sempre naquela, nunca consegue crescer, está sempre na mesma. Precisamos amadurecer. Deus não entrega governo. Sabe qual é o problema? Que essa geração é a geração que gosta de estar de frente. Não, porque se fosse eu faria dessa forma. Não, se fosse eu pregaria desse jeito. É a geração de hoje. No último versículo do capítulo 12, Paulo vai dizer: procurai com zelo os dons. Aí no capítulo 13 ele diz: se não houver amor, de nada adianta. O amor é o maior dom. E ele vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que tine ou como um sino que soa. Sabe o que ele está dizendo? Não adiantou de nada, profetizou, pulou, quebrou tudo, um monte de igreja, um monte de pessoas chorando, um monte de pessoas no altar aceitando a Cristo, fez de tudo, que maravilha. Mas se não foi por amor, não produziu nada. Profetizou, pulou, fez mistério, rodou,
mas é como o sino que tine e o metal que soa, está vazio. Queremos produzir algo, sendo que nós estamos mortos. É a igreja que Coríntios está vivendo, e Paulo está divertindo Coríntios, dizendo, no verso de número 4, o amor é sofredor. Mateus 5,10, Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O amor é benigno, o que tem índole de bom caráter. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, lida com as coisas de forma séria, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E olha o que Paulo vai dizer: tudo sofre. Você acha que você está sofrendo, irmão? Sério? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus não entrega governo a meninos. Deus não erra quem escolhe. Quando Ele escolhe alguém, quando Ele entrega o governo na mão de alguém, Ele não erra quem escolheu. O problema é que a geração de hoje não quer sofrer mais, não espera mais e não suporta mais nada. Mas olha o que Paulo está dizendo no capítulo 13, no verso de número 4 diante: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem serve a Deus e ama a Deus, ele suporta os momentos da vida. Tem pessoas que não conseguem suportar aquilo que o Senhor colocou, o peso da responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos. Aí sabe o que eles fazem? Param no meio da caminhada, desistem do teu chamado. Agora, quem ama de verdade está sofrendo, mas continua. Está chorando, mas continua. Estou ferido, mas continuo. Estou machucado, mas eu não paro. Por quê? Porque eu sei quem Deus me chamou. Eu sei o que Deus fez por mim, Nara. Quem ama de verdade está sofrendo, mas continua firme. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aqui é uma palavra de reflexão que nós precisamos entender essa noite. Poderia trazer aqui uma palavra para você pular, para você rodar. Ô irmão, a gente é velho nisso, né? Ó, desde 5 anos de idade, terninho branco. Vocês vão fazer na teologia homilética e hermenêutica, a arte de interpretar e a arte de você trazer, fazer a exegese. A forma muito fácil, gente, de fazer com que o povo, a forma que você lida a voz para trazer o choro, para fazer com que a pessoa chore. Meu irmão, já passei dessa fase, gente. Já fui itinerante, agora sou pastor de igreja. Agora a palavra que o Senhor está mandando falar para a igreja é: precisamos entender que Deus não entrega governo a meninos. A quem o Senhor entregou o governo precisa entender que precisa esperar, sofrer, suportar, crer que Ele é fiel na minha e na sua vida.
Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu já estava toda pronta, sabe, para chegar no gabinete e falar para o senhor: pastor, aquilo que o senhor confiou na minha mão não dá para mim. Mas quando eu entrei no gabinete, eu vi tanta coisa, o senhor com tanto fardo, e eu saí dali e voltei. Porque quem sabe aquilo que recebeu está doendo, mas permanece de pé, suportando, porque sabe que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu. Então, meu irmão, sai daqui hoje com essa palavra. Suporta, espera, mesmo que em dor isso te leve à morte, mas permanece em Cristo. Permaneça fiel a Cristo. Permaneça fazendo aquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Porque Deus não conta com covardes. Deus conta com corajosos. Quem entendeu essa palavra nessa noite? Mesmo chorando, mesmo com dor, espera no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como que de águias. Voarão e não se cansarão. O Senhor está derramando sobre a minha, sobre a tua vida nessa noite, um espírito de valentia. Deus está entregando hoje na minha e nas tuas mãos hoje algo especial. Deus está te dando força, Deus está te dando vigor para você suportar os momentos, estar de pé e continuar fazendo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer. Fica de pé comigo, eu quero orar por você. Eu não sei o que aconteceu até hoje na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, para te fazer parar, retroceder. Eu não sei o que você vivenciou, o que você passou, as lutas, as guerras que você passa até hoje. Mas eu só tenho uma coisa para te dizer: Deus não entrega governo a meninos. Deus sabe quem escolhe. Se Deus entregou em tuas mãos, fica firme até o fim. Porque Ele é fiel para permanecer, para te dar aquilo que você necessita. Estou ferido? Continua. Estou chorando? Continua. Estou querendo parar? Continua. Estou querendo desistir? Permaneça. Deus não abandona aqueles que permanecem. Deus tem algo novo para a tua vida aqui nessa noite. É profético, é de Deus, pode receber. Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Ele vai acalentar a tua alma, Ele vai derramar o bálsamo sobre as suas feridas. Ele vai te entregar aquilo que precisa ser entregue. Receba nessa noite em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, feche teus olhos. Deus, eis aqui a tua igreja. Uma palavra simples, ó Pai, de reflexão, onde nós entendemos, ó Pai, nessa noite que o Senhor não dá governo a meninos. O Senhor só entrega nas mãos daqueles que o Senhor capacitou. Todo chamado, Senhor, ele passa por aflições. Todo chamado passa por momentos devastadores, que às vezes parece que a nossa alma vai sucumbir, ó Deus. Às vezes parece que nós vamos, ó Pai amado, morrer. Mas o Senhor, ó Pai, quando entrega algo em nossas mãos, o Senhor sabe, ó Pai, qual será o final. O Senhor um dia olhou para os discípulos e falou: entramos no barco e passamos para o outro lado. Ele já sabia que no meio teria tempestade. Ele já sabia que no meio o barco iria quase naufragar.
Ele já sabia pelos momentos que os discípulos passariam, mas ele também viu a chegada do outro lado. Quando o Senhor entrega algo em nossas mãos, o Senhor já viu, ó Pai, o percurso, o Senhor já viu o meio da caminhada, o Senhor já viu o final da caminhada. E quando o Senhor entrega, o Senhor sabe para quem está entregando. Às vezes nós nos sentimos incapacitados. Às vezes somos nós que colocamos bloqueios, achando que nós não temos a capacidade de chegar. Mas a capacidade não é nossa mesmo. Quem foi que disse que nós temos força para alguma coisa? É o Senhor que nos leva. É a tua mão que nos guia. É o Senhor que nos pega. É o Senhor que nos leva. Porque se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Mas a tua mão que nos pegou, ó Pai, e tem nos levado. Senhor, o profeta Ezequiel fala isso no capítulo 8. O Senhor me pegou pelos meus cachos e me levou até a entrada do templo. Quando eu olho para isso, eu entendo, é como se o profeta estivesse dizendo, eu não queria ir, mas ele me levou. E às vezes Deus nos leva a lugares, às vezes Deus nos leva a caminhos que nós não queríamos pisar, que não queríamos ir, não queríamos fazer, mas é o Senhor que leva. É a tua mão que nos sustenta, que nos leva, que nos guia em meio a este deserto longínquo, que parece que não tem fim, mas o Senhor está no meio, trazendo maná, sustentando, trazendo cordonizes, tirando água da rocha e dizendo, se estiver comigo eu estarei contigo. Se pisares no fogo, eu vou pisar contigo. Se andares pelas águas, elas não te submergirão. Eu estou contigo. É Deus dizendo, quem não desiste, quem não para, eu caminho no meio contigo. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, e te pedimos, pode contar conosco. Estamos cansados de fugir. Estamos cansados, ó Pai amado, de viver a mesma fase sempre. Senhor, mesmo que doa, nós vamos permanecer em Ti. Mesmo que traga lutas, vamos permanecer. Mesmo que eu chore, mesmo que o choro venha, eu vou permanecer em Ti. Mesmo que eu chore, vou permanecer em Ti. Senhor, as lutas não serão capazes de nos fazer retroceder ou parar, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Tu és o nosso Redentor. Tu és o Deus da nossa alma. Espírito Santo, eu entrego, ó Pai amado, as nossas vidas em Tuas mãos. Eu entrego a Tua igreja em Tuas mãos, para a honra, a glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está ao teu lado. Seja profeta para ela, seja profeta para ele. Isso. Profetiza algo de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Diz para ele, você não vai parar, você não vai parar. Não. O Senhor é contigo, você vai continuar. Diga para ela, você não vai retroceder. Deus é contigo, você vai permanecer firme, porque o Senhor entregou algo em tuas mãos. E você vai até o final, você vai até o final. Isso, profetiza sobre a vida dele, sobre a vida dela. O Senhor é contigo. O
O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aleluia. Oh, eu sinto a graça dele aqui nesta noite. O Senhor é contigo. Oh, aleluia. Você pode aplaudir a ele nessa noite. Nós vamos terminar agora, irmãos. Nós vamos terminar agora. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os nossos visitantes. Volte sempre em nome de Jesus. As portas sempre estarão abertas. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, no final do culto, eu falei com a igreja que teria uma reunião com vocês, que seria algo rápido para falar algo. Mas eu vou fazer agora, irmão. Agora mesmo, no microfone. Né? E a gente já ora e vai embora para casa. Deixa eu falar para vocês aqui rapidamente. Nós estamos num projeto, né? Nosso altar, gastamos mais de R$1.500 e deu infestação de cupim, né? Era de madeira, perdemos tudo, né? E agora nós estamos querendo fazer o nosso altar aqui de cimento, né? Tijolo, precisamos de tijolo, cimento, areia, pedra, tá? E nós fizemos aqui um levantamento e nós vamos gastar uma base de R$2.000. Junto com esse orçamento daqui, nós temos 1 milheiro de tijolo, se não falha a memória, 2 metros de areia, são 5 sacos de cimento e tem também a porta, tá bom, gente? Que é ali da nossa salinha das crianças que falta. Então, irmão, deu uma faixa aí de R$2.000. O que acontece? Nós já conseguimos, né, a doação do cimento, né? Robson, lá atrás, presbítero Robson vai abençoar, né, o cimento. A porta, né? Em nome de Jesus, vou estar abençoando com a porta. A areia, teve uma pessoa que falou para mim que também daria areia, eu não lembro quem foi, mas também doaram areia. Nós precisamos apenas, né, 2 tijolos. Dos 1.000 tijolos, que está na faixa etária de R$900 a R$1.000, nós temos o irmão Beto que ficou de abençoar com R$300. Então de 900, né, nós temos ainda falta R$600. Então, que Deus colocar no teu coração de você abençoar com uma oferta alçada, né? Só nos procurar, né, se Deus tocar no teu coração. Mas lembrando, irmão, oferta alçada é oferta alçada, oferta é oferta e dízimo é dízimo. Porque eu não posso abençoar no altar e deixar de dizimar, porque aí não adiantou de nada, né, irmão? Né? Nossos dízimos, nossas ofertas é revertido para luz, aluguel e outras coisas. Isso aqui é algo fora a parte. Se Deus colocar no teu coração de você querer doar 50, 100, eu não sei, tá? Nos procurar em nome de Jesus, que eu quero fazer esse altar bem bonito antes da nossa festividade de novembro. Amém ou não amém, irmão? Amém. E sabe quem vai pagar esse altar, irmão? Olha para esse irmão que está lá e fala assim: você. Isso aí, irmão. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Isso aí. E sabe quem vai fazer esse altar aqui? Meu sogro, Russo, né? Eu vou estar aqui também. Eu sou assim, irmão. Pego logo, não, né? Meu sogro já está ali, já falou: o dia que tiver o material, fala que eu vim para cá. Sim, irmão. Ele nem é daqui, mas se bobear, ele. Tá? Então, nós já temos o projeto. E ainda vai abençoar com dinheiro também lá. Viu, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Tá? Então, só nos procurar aí. Nós vamos estar fazendo um altar aqui bem bonito. Tá feio, né, irmão? Ficou feio também sem nosso telão. Queimou a luz, a lâmpada. Já levei para casa. Também não tinha como não queimar, né, irmão? Tinha tanta poeira. Só Jesus, né? Limpei tudo. Comprei a nova lâmpada. E a gente vai colocar ali em nome de Jesus. Vai melhorar também. Tá, irmãos? Então, você que o Senhor colocou no teu coração, Deus, né, colocou no coração das 2 irmãs aqui. Marilene, a nossa irmã Fátima. Compraram também a porta ali do Lourdes. Ó, você falando Fátima para mim. Foi ele,
varoa. Eu sabia que não tinha nada de Fátima, mas tudo bem. A nossa irmã Lúcia, a nossa irmã Marilene, né? Também juntaram ali, compraram a porta, já botamos aqui na nossa secretaria. Então só falta uma porta para ficar bonito, né, gente? Tem duas, falta uma só, tá? Aos pouquinhos a gente vai dando uma melhorada. Eu sei que não é nosso, a gente paga aluguel, mas quem sabe Deus toca no coração e esse homem chega pra gente e fala: a igreja é de vocês. Ah, só Magda falou amém, irmão. Magda tá na fé igual eu, irmão. Você perdeu, né? Mas tudo bem. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, irmão, que sábado agora tem relógio de oração, 12 horas. E ainda tem 3 horas lá. Triste, né? Mais de 60 pessoas no grupo, né? E 12 horas não fechou. Mas Deus vai tocar no teu coração e você vai vir orar em nome de Jesus. Que orar é tão bom, irmão. Orar muda a nossa história, muda a nossa vida. Quem gosta de oração sabe o que é isso. Então não deixe de vir, tá? Senti falta de muitos irmãos aqui na consagração de manhã. Que consagração, gente. Foi 1 hora de oração de joelhos. Eu nem falei sobre a parábola, foi só joelho, clamor, oração. Foi algo fantástico de Deus. Não deixe de orar, irmãos. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmão? Vamos terminar agora. Em nome de Jesus, quinta-feira estaremos aqui, tá? Quem vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus, né? Presbítero Robson, está sendo as pratas da casa. Só palavra, irmão, forte, tá bom? Em nome de Jesus, tá? O líder dos varões, o Robson, está pedindo para todos os homens redenção. Todos os homens. Aí se você for embora eu vou desconfiar, né? Todos os homens redenção. Ele quer falar com vocês. Em nome de Jesus, irmão. Porque se a gente falar só os varões, né, vai achar que é só o povo da igreja. Mas para todos os homens que estão presentes aqui hoje, que faz parte desse ministério, não vai embora, que ele quer dar uma palavra com vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado. Leva o teu povo em paz e segurança. Faz o que eu não posso fazer. Dê a eles, ó Pai querido, algo, ó Deus, que eles necessitam e precisam. Espírito Santo, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, um final de noite abençoado. Que o Senhor venha nos entregar, ó Pai querido, uma semana debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Assim, ó Pai amado, nós te louvamos, te pedimos em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós que amam e aguardam a vinda do noivo. E a noiva diga bem alto: ah! Aplauda ao Senhor.